Inovadores da Saúde! Imperdível esse podcast. Eu sou um guardião da inovação na saúde e eu quero trazer aqui o estado da arte, a fronteira do conhecimento para você quando a gente fala de inovação na saúde. E é inegável, você já deve ter percebido, que a gente está passando por transformações na classe de drogas psicoativas. O que é isso? São as drogas que agem, né, no sistema nervoso central. As principais classes dessas drogas são os derivados da cannabis e os psicodélicos, isso mesmo, as drogas derivadas que podem ser sintéticas ou naturais, a psilocibina, a mais conhecida delas. E eu convidei aqui um psiquiatra, amigo meu de longas datas, formado na USP de São Paulo, fez psiquiatria na USP de São Paulo, uma pessoa que eu tenho um profundo carinho, uma estima, e estou recebendo aqui hoje com muito prazer, Dr. Vitor Bigelli. Obrigado, viu, meu amigo? Quero que você fale um pouquinho do seu background, de onde você é, formação, e depois a gente começa nesse tema super importante, que é trazer o que há, né, de luz sobre essas drogas novas, as drogas psicoativas, na visão científica de um psiquiatra. Vamos lá. Lourenço, obrigado pelo convite, pelas palavras. Talvez um dia eu fale tão bem como você, né? Só para dar meu background rapidamente. Eu fiz medicina legal antes de fazer psiquiatria, então a gente já está falando de droga e existia uma interface grande com as drogas aí. Mas é quando eu já via lá na medicina legal os transtornos mentais aumentando e isso impactando tanto a vida das empresas, mas o sistema de saúde. E uma das preocupações minhas, e a gente vai chegar aí na questão dos psicodélicos ou da cannabis, é o envelhecimento populacional, as doenças neurodegenerativas e um certo esgotamento dos recursos das terapias medicamentosas convencionais, né? Então, uma das grandes revoluções, possíveis revoluções, é bom a gente utilizar esse termo, né? Possíveis, porque ainda não existem estudos tão consistentes, embora a gente vai comentar de alguma coisa aqui, mas é uma possibilidade de a gente mudar os desfechos de saúde, controlar os problemas que o envelhecimento vai trazer para a sociedade como um todo. Principalmente na classe de saúde mental, né, Vitor? Ou você está ampliando essa possível revolução para outras áreas da medicina? Eu foco na saúde mental porque é o que eu domino melhor, assim. A gente pode discutir outros campos, porque inovação também e áreas do conhecimento hoje elas são transdisciplinares, e quando a gente fala de drogas e de psicodélicos e de cannabis, você faz interface com questões jurídico-legais, você faz interface com questões sociais, preconceitos, religiosas. Então é uma área interessante aí pro médico que está assistindo ou se formando, tentar analisar na hora que vê o paciente ou pensa de forma sistemática, olhar como um todo, não só como uma parte. Perfeito. E o Vitor Bigelli, pessoal, conheci um amigo num estágio meu enquanto estudante da USP de São Paulo, em Barcelona, fiz um estágio com ele lá. E aí um belo dia ele falou, vou te visitar em Belo Horizonte. Aí ele falou, posso levar um amigo meu? Eu falei, pode. Quando chega lá em casa, em Belo Horizonte, 2005 ou 2004, hein? 2005. 2004. Você é 2004? Então não tá fala bom. que 2005 para parecer que a gente é mais jovem. É mais jovem. 2005, 2004, chega o Vitor Bigelli lá com o Rafael Galli. Um abraço pro Galli, grande amigo. E a gente se conheceu ali nesse encontro ali, estudantes de medicina. Bigelli, vamos lá, drogas psicoativas. A gente tem o arsenal terapêutico já conhecido, já validado, e agora surge derivados da cannabis e os psicodélicos. Eu queria falar agora, vamos repartir primeiro os derivados da cannabis.
O que você tem visto sobre esse movimento de cannabis aqui no Brasil, e do ponto de vista científico, como que você tem avaliado isso? Tá, primeira coisa que a gente tem que parar de não enxergar, porque toda indústria tem um lobby. Então existe um lobby da cannabis. Aliás, como existe lobby de outras classes terapêuticas. Mas existe muita ciência sendo produzida na cannabis, principalmente em Israel, que a gente imagina que é um país mais conservador, mas para quem está nesse mundo de inovação, sabe que Israel é o berço das startups e um dos lugares de maior ciência de ponta. Pessoal, inclusive o governo lá investe muito em ciência. Então, cannabis é um dos lugares onde está sendo mais estudado em Israel. A primeira coisa que me chama muita atenção, Lorenzo, e eu vou te falar aqui que o primeiro estudo, já com boas respostas em síndromes epiléticas refratárias, né? Dravet, Lennox-Gastaut, esclerose tuberosa, é da década de 80, feita em Ribeirão Preto, em parceria com esse bioquímico que chama Rafael Meshulam, lá em Israel, com ótimos resultados. Aí eu entrei na faculdade, assim como você, acho que em 2001, né? Aí eu pergunto, por que nem eu, nem você, e provavelmente todo mundo que está vendo aqui, ou um ou outro, por que não estudou o tal do sistema endocannabinoide? Então, assim, para falar de cannabis, ou para o conselho começar a querer regulamentar ou dizer como ou não deve ser prescrito, eu acho que passa pelo número 1 de qualquer fase do conhecimento, que é o estudo. O estudo e o ensino. Então, me assusta, e aí a gente vai falar de inovação, me assusta e eu desconheço alguma faculdade que coloque o sistema endocannabinoide como matéria central em qualquer área da medicina. Porque se eu for falar de sistema cardiovascular, há interação com o sistema endocannabinoide, endócrino, há interação. Se eu for falar na minha área, na neuropsiquiatria, então, quem raciocina o cérebro hoje sem pensar que existe um sistema endocannabinoide, vai ficar faltando uma peça desse quebra-cabeça, entendeu? Então já acho um grande problema não se falar de sistema endocannabinoide. Entendi. E você que me acompanha aqui no podcast, você já me conhece, e eu faço apologia à inovação. Eu faço apologia a novas tecnologias para que a nossa ciência e a nossa saúde se desenvolva. Não estou fazendo nenhuma apologia a sistema endocannabinoide, a cannabis, a psicodélicos, é bom deixar isso claro, mas a gente tem que conversar e trazer esse assunto. Você traz um ponto fundamental. Por que não é dito, por que não é falado sobre o sistema endocannabinoide, que já tem tempos, por que a gente não está discutindo isso? Né? Quais são as hipóteses? Será que as evidências são fracas, Vitor, para isso estar nas academias? Por onde você acha que passa? Por que a gente não está discutindo isso? Por que eu não tive aula disso, nem você? Pois é, eu acho que existe uma questão de preconceito em relação à cannabis, né? Que ela vem, porque ela foi utilizada muito pela população negra e hispânica. Embora a origem dela seja em Europa, da cannabis em si, né? Seja em Ásia ou Oriente Médio, não se sabe exatamente, mas existe um preconceito contra essa população, um preconceito assim, criado principalmente nos Estados Unidos, né? Mas cannabis já era utilizada como uma ferramenta terapêutica antes de se tornar uma droga de abuso na lista das drogas mais perigosas lá nos Estados Unidos, né? Então, você está dizendo então que já era uma droga com atividade terapêutica, estava no arsenal terapêutico, em paralelo a uma droga recreacional. É isso? Sempre existiu esses dois caminhos? Sempre existiram esses dois caminhos.
A gente pode até devagar, você sabe que eu gosto de dar uma Sim, devagada, eu né? gosto das suas divagações. O que que é saúde, né? Assim, é bonitinho a definição do OMS, não é só a ausência de doença, né? É estado de completo bem-estar físico, social, etc. Não lembro exatamente, assim. Mas o uso de substâncias, eu quero que as pessoas não me entendam mal aqui, eu sou psiquiatra, eu não acho que as pessoas devem abusar ou buscar felicidade simplesmente de fontes exógenas. Mas a cannabis, assim como cogumelos mágicos e psicodélicos que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ela acompanha a cultura da sociedade. E ela acompanha essa necessidade do ser humano de buscar coisas maiores, que não sejam simplesmente materiais. Quando a gente fala de psicoativos, ou aí a gente vai falar de cannabis e psicodélicos, são substâncias que alteram o estado de consciência. Aí eu te pergunto, isso daí não tem a ver também com a busca do ser humano por algo diferente, que vá além da ausência da doença? Tem uma população específica de fato que vai ter problema. Vai ter problema assim como tem problema quando bebe álcool, quando fuma cigarro, quando usa um Zolpidem, que é uma medicação controlada, vai desenvolver um abuso, uma dependência. Mas se a gente olhar aí a ciência muito bem feita, o poder de abuso e dependência de cannabis e dos psicodélicos, ele é bem inferior a de álcool e tabaco. Então, assim, por que a gente não começa a gritar isso na academia? Entendi. Não faz sentido. E aí, ô Vitor, quando a gente fala de psicoativos, existe toda uma construção desse conhecimento até a droga ir cair no mercado, né? Os antidepressivos, os indutores de sono. E quando você pega essas novas drogas, como que você testa isso para ver se dá certo? Tipo, como que você faz estudos, placebo? Como que você traz a ciência para essas novas drogas? É do mesmo jeito que fez lá com as drogas tradicionais? Então, esse é o grande desafio na questão da cannabis e na questão dos psicodélicos. Falando dos tradicionais, né? Acho que todo mundo sabe aqui. É uma molécula que a gente consiga patentear, que é desenvolvida em laboratório. E aí a gente vai criar 2 grupos, estou falando da fase final, né? Criar 2 grupos e comparar essa molécula com placebo. Comparar em eficácia, eficiência e efeitos colaterais. Qual é o problema dessas novas substâncias? Isso pode incluir a cannabis e pode incluir os psicodélicos. É muito difícil você elaborar um placebo. Por questões tanto da matéria-prima, de odor, de sabor, e pelo próprio efeito biológico. O efeito ele não é tão previsível entre indivíduos diferentes. Então, mesmo que você faça critérios de seleção, de inclusão e de exclusão, você vai ter pessoas diferentes que vão responder de maneira diferente. Você sabe como foi a primeira grande pesquisa com cannabis? Isso aí é uma história interessante para o pessoal entender e até a gente refletir aqui sobre o que é ciência e como ela evolui do ponto de vista ético, né? O Rafael Meshulam, lá em Israel, já queria estudar. Ele falou, poxa, que interessante, por que essa planta durou tanto tempo e vem acompanhando a história da humanidade? Ele foi para o supervisor dele lá e pediu autorização para ligar para a polícia de Israel e pedir a apreensão de haxixe que eles tinham feito. Haxixe é um derivado... É um derivado... cannabis. Da um cannabis. tipo de cannabis.
normalmente com THC bastante elevado, né? Depende da linhagem que você usa, mas em tese é THC elevado para a pessoa ter aquela brisa. Aí ele falou, poxa, eu vou convidar 10 amigos para irem em casa, vou fazer um bolo, né? Um bolo de chocolate tradicional e vou fazer um bolinho com haxixe. Ele fez, ou seja, ele teve a tentativa de fazer o bolo ativo e o bolo placebo. E ele cortou em pedaços exatamente iguais. E para uma turma, ele deu o bolo com haxixe, que é o nosso bolonha, né? E para outra turma, ele deu o bolo placebo. No bolo placebo, chocolate gostosinho, normal, ninguém teve reação. Mas no bolo com haxixe, alguns indivíduos, um grupo era pequeno, né? 2 indivíduos tiveram euforia, ficaram dando risada, sentiram de fato uma sensação de bem-estar. Outros 2 indivíduos ficaram mais panicosos, como a gente fala na psiquiatria, né? Sintomas de ansiedade, de mal-estar. E o outro indivíduo teve uma paranoia, uma desconfiança, uma estranheza do lugar. Então aí é que eu digo, Lorenzo, que já é um desafio, porque cada indivíduo tem os polimorfismos, né, genéticos que em outras, talvez, substâncias, Classes terapêuticas e quando a gente fala em cannabis, principalmente, a gente tem uma série de substâncias que agem juntas, não é só THC ou canabidiol, né? Então, a previsibilidade da resposta dos indivíduos, ela é difícil de controlar, porque existe o set e o setting que eles falam. Isso serve para cannabis e serve para os psicodélicos. Quer dizer o quê? Onde a pessoa está tomando, com quem que ela está tomando, qual é o ambiente, vai interferir na resposta da resposta da pessoa à substância. Então, como é que a gente controla tudo isso sem interferir na experiência? Imagina que eu sou o Rafael Mechula, desculpa de interromper, e aviso os meus colegas ali, ó. Tem bolo de maconha aqui. Eu já estou interferindo na experiência. Então esse é um novo desafio para o estudo dessas drogas, entendeu? Como é que eu desenho o estudo? O que você está querendo me dizer, por exemplo, que quando eu tomo um inibidor seletivo de recaptação da serotonina, as fluoxetinas, sertralinas e afins, quando eu vou para um estudo, eu consigo fazer um estudo placebo e controle, né? Caso controle e princípio ativo, com maior reprodutibilidade, ou seja, eu vou tomar o placebo e posso estar achando que eu estou tomando a droga, ou eu vou tomar a droga e posso estar achando que eu estou tomando placebo. É isso? A manifestação, ela não é tão evidente como essas novas classes terapêuticas de psicoativos? É isso? Exato. Às vezes, por exemplo, você começa estudos que eu tenho lido, né? Um com maior qualidade, outros com menor qualidade. A pessoa, o estudo ideal, né? Randomizado, duplo cego. Quando você começa a dar para um, para outro, tanto o paciente já começa a desconfiar que ele não está tomando o placebo, porque ele não está sentindo alteração. E quem está observando fala, poxa, esse não é do grupo placebo. Para você ter ideia, existe um jeito da gente classificar as drogas se elas alteram o estado da consciência. Por exemplo, se a gente for falar de cocaína aqui, que é semelhante a um efeito biológico de uma Ritalina, de uma bupropiona, de uma anfetamina, ela causa um aumento do alerta, um aumento do foco. Então a pessoa vai ter uma consciência concentrada, aqui lúcida, igual a gente está conversando.
você vai jogar mais luz na consciência dessa pessoa. É Mais isso? luz na consciência vai aumentar a energia. A energia. O foco. Aham. E isso você consegue medir com Testes. ressonância magnética funcional, Tá. você vê onde que acende o cérebro. Entendi. Aí você vai usar uma cannabis ou principalmente a psilocibina, que tem sido falada bastante aí, né, que é o derivado dos cogumelos mágicos. O efeito biológico no cérebro é totalmente diferente. E a representação clínica, o fenômeno disso, é uma dissociação da consciência. É totalmente diferente. Então, eu já vi estudos que o placebo, né, que o placebo ativo, para comparar com a psilocibina, era a Ritalina. Assim, é evidente que quem toma Ritalina vai ter um efeito diferente. Aí você perdeu o cegamento do estudo. Entendi. E aí, quando você coloca esses derivados do psicodélicos ou da cannabis numa ressonância funcional, o que vê lá? Ao invés de acender ali, você não tem uma ativação. Como que a gente pode? A gente trouxe uma figura de linguagem que a gente joga mais luz na consciência, né? Que é o contrário da obnubilação, né? A pessoa que está obnubilada, a luz apagou ali, né? E o que você vê na ressonância funcional de uma pessoa nesses estudos? Tá descrito isso? Você tem conhecimento? Tá descrito. É pra gente comparar, basicamente, né? As drogas que aumentam a vigília, a atenção, né? Sim. Principalmente, vamos falar aí do Venvance, A classe das de Ritalinas, da bupropiona, inclusive. Se aumenta efeito dopaminérgico e adrenérgico em córtex pré-frontal. Sim. Enfim, Isso basicamente, está estabelecido. Tô simplificando, Tá bom. né? Isso aumenta a vigília. Você consegue aumentar sua concentração, estudar mais, sua energia. Isso você analisa na ressonância magnética funcional, né? Você é radiologista, né? Cara, mas Não sei se tá muito tempo que eu não faz tempo que não atuo faz. aí, não estou por fora. Agora é interessante, quando a gente fala de saúde mental como um problema de saúde pública, né? A gente pensa principalmente nos casos de depressão, de ansiedade, o que se chamava no passado de neuroses, né? E essas neuroses não deixam de ser, vamos ver se as pessoas vão me entender aqui, circuitos que se tornam viciados no cérebro. É como se você repetisse um pensamento de culpa. Aquilo é um circuito viciado. Um toque é um circuito que se repete. Tenho que limpar, porque está sujo. Tenho que limpar. Enfim, é uma circuitaria que se repete. Ou o medo, né, que está ligado à ansiedade. É uma circuitaria lá no cérebro que se repete. Um cérebro de criança, quando você vai analisar numa ressonância funcional, ele não tem esses circuitos viciados, porque ele tem que ser um cérebro explorador para aprender. Se a criança tem medo de cair, ela não vai levantar para tentar andar. Ela vai permanecer no chão. Vai permanecer no chão. Se a criança tem medo de falar o português errado, ou ela quer falar com perfeição, ela vai ter dificuldade para aprender. E o que se observou quando se usam esses psicodélicos? Que ele quebra esse padrão neurótico que a gente acaba desenvolvendo ao longo do tempo no nosso cérebro. E áreas que normalmente não se comunicam, por exemplo, córtex pré-frontal com córtex occipital, etc., elas começam a se comunicar. Daí que vem os estados alterados de consciência, que as pessoas têm aquelas visões psicodélicas, aquelas reações sinestésicas, né? Ou seja, sentir a música, ver o som, enfim. E isso teria uma ação não só anti-inflamatória e biológica no cérebro, mas indivíduos que com essa experiência desenvolvem
um estado místico, um significado em relação àquilo, tendem a ter uma resposta melhor à substância. Entendi. Ô Vitor, vamos destrinchar um pouquinho da classe dos psicodélicos, então, como que a gente classifica, como que a gente subdivide a classe dos medicamentos psicodélicos? Então, ainda não existe um total consenso, né? Existem os psicodélicos mais clássicos, são aqueles que vão dar porrada desculpa a expressão, mas é porrada mesmo no receptor 5-HT2A, que é o receptor serotoninérgico. E esse receptor seria o responsável pelos estados alterados de consciência, tá? Essas drogas, elas podem ser sintéticas, e aí o mais conhecido é o LSD, que ficou mais conhecido até por causa dos Beatles, né? É o LSD, que é o Lucy in the Sky with Diamonds. Tem o MDMA, que inclusive está em fase de aprovação para estresse pós-traumático pelo FDA nos Estados Unidos, que é usado como droga de abuso em festas, né? Mas pode ser usado terapeuticamente. Aí tem as drogas naturais, né? Tem a psilocibina, que são dos cogumelos mágicos, que tem a forma do cogumelo, mas existem trufas de psilocibina também. Tem o DMT, que é a substância ativa da ayahuasca, por exemplo. Tem até mel. mel psicodélico. Mas como o mel ele tem o mel da abelha? Não é de qualquer abelha. É o mel de uma abelha. Se eu não me engano, ela fica no Himalaia. Até outro dia virou um meme. Não sei se todo mundo acompanha, né? Porque o algoritmo vai te mostrando o que você quer ver. Mas um bebê urso lá foi lá, comeu aquele mel. Ele ficou doidão, entendeu? Ficou numa boa, assim. Entendi. E quando a gente pega essas classes de medicamentos, Vitor, o que você pode falar assim? Aonde que ela teria indicação? Você falou que tem um caso já de indicação no FDA de estresse pós-traumático para uma droga que é um psicodélico. Que mais? Está sendo aprovada. Está sendo aprovada, em aprovação. Aonde se aventa as indicações para esse tipo de droga? Tá. Basicamente, no nosso modelo científico atual, o que ele fala, né? Vamos aplicar e tentar essas drogas onde o resto já não funcionou. Ou seja, os casos com refratariedade aos tratamentos. Então, todos os estudos, eles têm... Todos não, vamos falar da maioria deles. Eles têm buscado depressão refratária, estresse pós-traumático cujo tratamento não funcionou, ansiedade refratária. Tem pesquisas até em Alzheimer aí para você usar psilocibina. Ketamina é um psicodélico, por exemplo, que é um anestésico, né? Que não é bom sedativo, mas ele é bom analgésico e dissociativo. Só que ele não é tão serotoninérgico, ele vai agir em outras vias, por isso que é um não clássico, né? Então, eles estão deixando esses estudos mais para casos refratários ou doenças assim que a gente sabe que são bastante graves ou que os recursos terapêuticos são escassos. São escassos. Ô Vitor, e será que não há uma... Como é que eu posso dizer? Não há uma racionalidade quando o mainstream, vamos dizer assim, da ciência, deixa essas drogas para casos que já são refratários às conhecidas, justamente porque a gente não sabe o potencial de benefício e de malefício, porque a gente tem muitas incertezas ainda nesse quadrante para eu trazer maiores indicações para essas classes de drogas. O que você acha sobre isso? Eu acho que você tem razão.
eu sempre fico tentando dividir meu pensamento. Poxa, como é que eu penso como médico? E se eu não fosse médico, como eu pensaria? Porque o princípio ético da medicina é primo non nocere, né? Primeiro, não vamos fazer o mal. Tudo bem. Só que a gente tem uma situação hoje em dia, e aí eu estou pensando como médico, mas estou pensando como Vitor mesmo, cidadão. Já até tive discussões não de briga, mas de troca de ideias com colegas sobre isso. A gente tem uma situação na psiquiatria em geral que quase 50% dos pacientes não vão responder adequadamente ao tratamento com as medicações de bula, que estão na farmácia. Esse é um dado real, seja porque a pessoa não conseguiu tolerar a medicação, ou seja simplesmente porque ela não teve resposta. 50% é muita coisa. É quase um acaso. Então, assim, eu acho até quem é mais de contracultura, que não está no meio médico assim, ele fala, poxa, é justo com as pessoas que pagaram, sei lá, eu vou falar dos nomes das substâncias, tá? Não citando nenhum laboratório aqui. Fale o nome químico. Né? Isso, que pagaram pela amitriptilina, que pagaram pela sertralina, pela venlafaxina, pela vortioxetina, que pagaram por uma eletroconvulsoterapia. O que a gente como sistema, entendeu? Porque quando a gente foi prescrever essas drogas, a gente garantiu ou não garantiu, mas a gente deu esperança que elas funcionassem. E isso teve um custo tanto para o sistema quanto para a pessoa. Só que não é bem assim. E aí quem não está muito no meio médico, científico, vai falar, poxa, não é injusto com essas substâncias também? A gente sabe que os casos ao longo dos anos, eles vão se agravando se você não trata, eles vão complicando. E a gente tem substâncias que acompanharam a história da humanidade e que, veja bem, vamos falar de cannabis aqui. Cannabis, você não tem cannabis receptor, por exemplo, CB1, no tronco encefálico, assim, você não consegue se matar por overdose de cannabis, de benzodiazepínico, você vai influenciar o centro respiratório e vai. Dependendo de quanto você usar. A gente já sabe a segurança dessas substâncias. A gente não sabe exatamente no uso médico, por tanto tempo, etc. Assim como a indústria também não sabe. Quando ela lança uma medicação, tem outra fase, inclusive a fase da própria vacina da Covid, que é você começar a fazer vigilância. Farmacovigilância, para ver o que está acontecendo. Então, assim, é justo também com essas novas substâncias eu deixá-las só para os casos refratários e não tentar em estágios iniciais, entendeu? Eu acho que aí eu não entendo bem exatamente o conflito aí. Tem esse ponto de vista ético, mas eu gostaria de ver, e quem já passou por um processo depressivo, já viu o paciente deprimido, eu gostaria de ver primeiro episódio depressivo sendo tratado com LSD ou psilocibina. Porque pelos estudos, o que se indica é que em caso de depressão, você teria uma resposta mais rápida. Ô Vitor, cara, esse papo, velho, ele é muito importante. Eu acho que a gente não deixa de ser polêmico, né? Justamente pelo caráter de desconhecimento, né? Do que a gente tem. Pelos os princípios, os valores de cada um, né? Porque quando a gente mexe com a consciência, com a mente, isso entra num campo
ético, religioso, e não tem como Sim. fugir disso. E eu, cara, você me conhece, eu sou um cristão, eu acredito que há um Criador em que ele coopera com a minha mente. Dependendo de como eu vou me comportar, e eu acredito que existe um manual para eu seguir, que é a Bíblia. Então, eu tô te Tá. abrindo aqui a minha visão de mundo, a minha cosmovisão. E, cara, eu quero te perguntar o seguinte: você acha que a gente vai conseguir entregar para o ser humano não sei como a gente pode chamar, um medicamento, uma substância exógena em que que a gente vai conseguir devolver para esse ser humano o estado de plenitude dele? Até que ponto que a gente consegue fazer isso, mas na verdade a gente não está conseguindo devolver mesmo o estado de plenitude, mas sim a gente está falseando ou criando um caminho, um desvio, ou dopando esse indivíduo para ele atingir esse estado de plenitude. É super complexo, não sei a resposta. Achei ótima a pergunta. Mas assim, porque na minha concepção, e eu não estou sendo contra a ciência aqui, hein, pessoal? O estado de plenitude do indivíduo passa pela minha cosmovisão, pela minha visão de mundo, de como ele enxerga ele com o Criador, com a fé dele. Mas isso é a minha visão de mundo. E aí eu quero que você pega o que eu estou te falando e como que você encaixa isso na ciência, e se a gente tem, como que a gente consegue resolver isso? É muito boa a tua pergunta, Lorenzo, porque lá quando a gente, no Descartes, né, foi importante para o desenvolvimento da ciência, que foi mais materialista, né, da mecânica, enfim, dos avanços aí. Só que na nossa área, especialmente saúde mental, ou nos dilemas existenciais que tem a ver com saúde, tem a ver com o papel do médico, que é aliviar o sofrimento, a ciência teve que percorrer um caminho que não foi linear, né, para descobrir que a espiritualidade, não importa de que jeito e que crença, ela interfere na saúde da pessoa, interfere positivamente. Ou seja, quem acredita em algo além, que você chamou, acho que de visão, no criador, né? Pode ser criador, pode ser no universo, pode ser muçulmano, pode ser budista, etc. Mas acredita em algo a mais, a tendência dessas pessoas é viverem não só mais, mas melhor. Então, a gente que é médico, a gente tem que ser agnóstico, mas como a gente olha a espiritualidade, isso é comprovado cientificamente. Eu acho que é um dos estudos que às vezes eu critico a ciência, né? Você provar o que já está ali escancarado. Mas partindo do pressuposto que é comprovado cientificamente, a gente devia incentivar os pacientes, ou as pessoas em geral, a desenvolverem a espiritualidade na forma que elas acharem melhor. Onde que é o papel aí dos psicodélicos ou da própria cannabis? Quando a gente olha a estrutura da psiquiatria, da psicologia, ela veio, olha que interessante, veio por um neurologista principal, né, o mais conhecido, que é o Freud. Neurologista, cérebro. Desculpem meus colegas da neurologia, mas é algo já materialista, entendeu? Agora, quando a gente fala, o Freud foi brilhante, porque era um neurologista que falou, não, pera, não existe só o hardware, tem a mente. Só que o tipo de abordagem que foi desenvolvida
tô falando agora de psicoterapia, tá? Ela é baseada muito em lobo frontal, na nossa parte racional. Então fica aquele fala de lá, ouve de cá, ou no cognitivo comportamental, né? Pensa, se comporta diferente, ou se comporta diferente para pensar diferente. Fica no extremo racional. Só que é consenso em todo o nosso aprendizado na psiquiatria que quando a pessoa chega no afeto, aí que ela muda. Não é pelo racional. Então, eu vou chegar na resposta depois de devagar. Hoje já existem. É que aí você tem que começar a bater perna em coisas que não são muito mainstream, né? Mas você procurar estados alterados de consciência, seja com substâncias, ou seja num fenômeno de catarse que você tem na igreja, naquela energia que você sente, eles podem encurtar processos dessa vivência que você falou de cosmovivência ou cosmovisão. E essas substâncias, elas podem ser um atalho de fato. Eu já fui em congresso aqui, que a discussão em congresso era se o psicoterapeuta não tinha que... Os amigos estão no canal de inovação aqui, tá? Porque tem terapeuta que é travado também. E tem paciente que é travado. Qual que era a discussão ali na mesa? Será que o terapeuta não tem que usar uma substância junto com o paciente dele para ele ter uma conexão melhor? E nessas substâncias é um preditor de resposta e de bem-estar quando a pessoa tem uma experiência mística, que é o que você está falando de cosmovisão. Então, se a pessoa usou psilocibina e teve uma experiência mística, que a experiência mística envolve uma sensação de diluição de tempo, diluição do ego, ela se sente como parte do todo, é um preditor de resposta, de bem-estar, entendeu? Então, eu acho mágico que a consciência reflexiva do ser humano tem a capacidade de olhar para a natureza e talvez dar esses saltos aí de evolução que a gente não chama de natural, mas quando você tem uma experiência mística, você mesmo sendo ser humano se considera um ser natural, né? Perfeito, cara, que papo gostoso, que papo bom com você. Você sabe que eu sou seu fã. Acho que você defende muito bem suas ideias. Você te conhece, você é um estudioso. E, cara, eu acredito que esse tema a gente precisa comentar, a gente precisa falar. Você que está nos acompanhando, está nos ouvindo, quer acrescentar para esse tema? Discorda de alguma coisa? Quer corroborar? Por favor, entre em contato aqui comigo, que eu vou te convidar para vir falar aqui. Porque é assim que se desenvolve a inovação, é assim que a gente tem que caminhar. Obrigado pela sua presença aqui, cara. E eu quero só uma mensagem final, o que você quer compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Eu te agradeço, Lourenço, pela conversa. Eu tinha imaginado outra coisa, mas isso é legal porque é da falta de previsibilidade que tem a ver até com o contexto das substâncias que a gente estava falando. Eu acho que a medicina, eu estou falando especialmente na psiquiatria, porque a gente tem resolvido muito bem os problemas cardiovasculares, a gente tem, de certa forma, a humanidade, eu acho que foi do seu jeito, ela conseguiu cuidar bem aí da questão da Covid, desenvolvendo uma vacina, mas isso é simples, né? Porque é um agente etiológico único ali. A complexidade aí do sofrimento humano, da ansiedade, da depressão, dos nossos pais ou avós que vão desenvolver Alzheimer, a gente vai ter que cuidar, ou enfim... Esse sofrimento ele é mais complexo e ele vai exigir, eu acho que do modelo científico, outras
outros tipos de método. De respostas. Outros tipos de respostas e outros tipos de pergunta. Se a gente ficar nesse método tradicionalista, eu acho que a gente vai continuar derrapando. Mas sempre eu acho que esse norteio da ciência ético é importante, de primeiro não fazer o mal. Só que eu acho que a gente já tem dado o suficiente para saber que a gente não faz mal, entendeu? Perfeito, Com cara. essas novas substâncias. Brigadão pela sua participação aqui. Quero convidar você a assistir. Se você está só ouvindo, o vídeo está no YouTube ou no Spotify. Se você digitar Saúde Digital Videocast, vai estar lá no Spotify o vídeo. Você vai conhecer o Vitor aqui e vai ver o óculos bonito que ele está usando aqui. Você tem que ir lá para você assistir. É controverso. Gostou? Fala pra mim, manda seu feedback, críticas, sugestões. Aproveito para pedir para você compartilhar esse conteúdo, copie e cola o link nos seus grupos de WhatsApp. Avalie, dê estrelinhas. Quando você faz isso, a gente fica mais relevante, mais reconhecido para outras pessoas nos encontrarem nos aplicativos, pelos algoritmos da vida. E conto com você a semana que vem. Até lá!